Bom, a gente chegou em Nova América em janeiro de 2009 e nós viemos para cá porque a gente trabalhava com o Ministério da Família na nossa antiga igreja e lá a gente implantou o encontro de casais. Só que no processo de implantação do encontro a gente teve muitos desgastes e nesses desgastes o nosso filho Igor, ele era um adolescente e ele compartilhava com a gente essas situações de igreja. Então, nós viemos visitar aqui em janeiro de 2009 e o pastor estava pregando sobre colocando a sua casa em ordem. Isso. O tema da pregação dele naquele mês era esse, colocando a sua casa em ordem. Então, foi uma resposta de Deus para a gente. E até mesmo para o Igor, que lá nós não tínhamos atividade nenhuma para ele, nós nos envolvíamos diretamente com o Ministério de Família e ele não se envolvia em nada. Então, quando nós viemos para cá, tivemos assim nessa parte dessa orientação, já foi logo essa palavra, né? E realmente a casa tinha que ser colocada em ordem. E nós chegamos aqui, tinha um Ministério de Adolescente, graças a Deus, foi uma bênção na vida do Igor e ele teve o acompanhamento aqui. Então nós pudemos unir uma situação com a outra. Nós tivemos, no início não envolvemos em nada, ficamos do banquinho sentado. E depois, quando nós começamos a trabalhar, voltar, retornar de novo às atividades, mas aí ele já estava bem inserido no Ministério de Adolescentes da igreja. Porque o pastor Edivaldo acolheu muito o Igor nesse sentido. Foi época de AMA. O Igor no primeiro AMA, o Igor voltou para casa, porque ele não conseguiu ficar lá, ele pegou um resfriado muito grande e tinha aquela parte dos calouros, né, com os veteranos, o Igor não aguentou a pressão. E nós viemos muito assim, feridos com relação ao Ministério de Família na igreja. Nós viemos com a expectativa de não fazer mais nada. Não se envolver em Ministério de Famílias. Só que aqui a gente foi tratado nessa área também, porque a gente viu o cuidado do pastor Edmilson em cuidar da gente, para que a gente pudesse cuidar de outros. Então, a gente era tratado, era ensinado e muita coisa dentro do Evangelho eu aprendi aqui, apesar de ser... Aceitei Jesus aos 14 anos, então já tinha uma caminhada, mas não tinha aquela intimidade com Deus que eu sei que muitos crentes por aí afora não têm. E aqui o pastor tratou isso na gente, né? Que não foi assim uma coisa forçada, foi uma coisa assim bem natural, ele deixou a gente bem à vontade, ele se preocupava em chamar a gente para conversar, reunir com a gente, ir lá na minha casa, sentou lá com a gente também para conversar. Então, houve um cuidado assim, de tratamento muito bem feito nessa parte. E a gente assim, decidiu, depois quando ele convidou, né, para nós estarmos trabalhando, a gente decidiu que íamos voltar à atividade e voltamos e estamos aí até hoje. Foram muitas assim, conversões, muitos casamentos, né? Muitos casamentos. Irmãos que estavam conosco, que vinham para a igreja, que estavam precisando acertar a situação assim, mediante... No civil, né? No civil e no religioso, e o que a gente pôde fazer, nós fizemos. O importante também foi assim, mais as conversões, de pessoas que só converteram, pessoas que retornaram, pessoas que estão conosco até hoje, né? Na equipe, trabalhando. Tinha até pessoas novas que acompanham a gente e que a gente já está vovozinho, já está velhinho, mas pessoas novas e assim milagres mesmo que a gente vê acontecer até na célula nessa semana. A gente estava conversando com um casal que não tinha assim destino, sabe? A coisa para eles estava assim bem complicada. E eles tiveram até que entregar a casa que eles moravam em Vila de Cava, lá dentro do Nova Brasília, entregar a casa, retornaram para um apartamento que é deles, ainda estão pagando, né, mas é deles, e lá em Belfor Roxo, que estava alugado, mas aí também a coisa na vida deles ficou tão complicada que até o inquilino saiu e não tinha mais aquela renda, e
E eles continuaram assim na célula com a gente. Aí a célula se reuniu, se uniu todo mundo e fomos assim no propósito de ajudá-los. Retornou para lá, para o apartamento, assim, sem poder pagar o apartamento, sem emprego, sem nada. E nessa última célula a gente estava falando sobre isso. O mover de Deus foi tão grande que a gente pensava assim, ele está indo para mais longe um pouquinho. Mas foi ali que Deus queria ele, foi ali que Deus queria aquela família. Ele já está empregado, agora nasceu a filhinha, né? Tá com a filhinha. São pais agora. São pais agora. E a gente estava contando isso lá na célula na sexta-feira passada, né? Então, coisas assim que aconteceu na nossa vida e que é gratificante, porque a gente vê o agir de Deus na vida dos outros. E aqui a gente tem uma experiência de casamento que a gente fez um casamento de um casal divorciado. Eles se divorciaram, passaram... Da própria esposa. Ficaram um tempo longe e nós trouxemos eles para cá, para o Casados para Sempre. Eles fizeram aqui o Casados para Sempre, se reconciliaram e a gente fez o casamento de novo deles. Fizemos aqui na Reviver e foi Estão juntos hoje, acho que ele é pastor hoje. E foi uma experiência assim, muito legal, porque a gente pôde ver, a gente levou eles para o Encontro de Casais também. Encontro de Casais também, é isso. Isso, eles foram para o Encontro de Casais e hoje estão casados novamente. E dentro desse casamento a gente abriu um leque para abençoar outros casais que queriam resolver sua situação, a sua união, né? Colocar tudo certinho e não tinham essa oportunidade. A gente sempre correu atrás em casamento social, dentro de CRAS, direto no cartório, para a gente oficializar essas uniões e eles poderem se fixar na igreja, com tudo certinho. Pastor Edmilson e pastora Cláudia, parabéns por 30 anos de ministério pastoral aqui em Nova América. Sabemos que o caminho foi longo, com muitas lutas, mas com certeza com muitas vitórias. E que vocês estejam sempre sendo bênçãos, firmados na rocha que é Cristo, para vocês darem conta de tudo que o Senhor ainda tem para fazer em vocês e através de vocês.